Para nós é uma grande honra, Rabino Shulam. Então é uma grande honra ter você aqui na nossa conferência dos Anusim, no nosso serviço da Torá. Seja muito bem-vindo, estamos com muitas saudades de você e da Márcia. E Bezrat Hashem, em breve estaremos juntos, viu? Celebrando em nome de Yeshua. Muito obrigado, Rabino Shulam. A palavra está com você. Obrigado, Mateus, e todos os irmãos e irmãs do Brasil e de outros países, de Panamá. Sou muito feliz ter esta ocasião para falar do fim do livro do Éxodo, a parashá última do livro do Éxodo. Muito bom, falou certinho em português. Uma salva de palmas a Rabino Shulam, falou muito bem. This parasha from Exodus chapter 38 verse 21 is in Hebrew called Pikudei. Essa parashá de Êxodo 38 é chamado o final de Êxodo Pikudei. And the meaning of this word in Hebrew means inventory. E o nome dessa palavra Pikudei em hebraico é inventário. And that's why most rabbis invite somebody from outside to teach this parasha, because it's considered a little bit boring. Por isso que sempre os rabinos vão convidar alguém de fora para falar sobre essa parashá, porque ela geralmente é muito entediante falar sobre ela. Because it talks about the furniture of the tabernacle, the stock on the tabernacle, the small details of all the things that are inside the tabernacle. And people, it's like going through an income tax survey of what happened in the book of Exodus. Então é uma parashá que é difícil as pessoas acompanharem, porque vai falar sobre os detalhes dos móveis, os detalhes das ornamentas, os detalhes dos utensílios. Então é como se a pessoa estivesse assistindo ali uma palestra de um assunto um pouco entediante que não causa muito interesse. However, I consider this parasha one of the most important Torah texts in the whole Torah, from Genesis to the end of Deuteronomy. Mas eu considero essa parashá uma das mais importantes, desde Gênesis até o final de Deuteronômio. Because all my life as a believer, I had only one goal. Porque a toda a minha vida como crente, eu sempre tive um objetivo: try to understand God. Tentar compreender Deus. It's not so simple. Não é simples. He is not a man that we should worship as a man. Deus não é um homem que você deve adorá-lo como se ele fosse um homem. He is the Father and the Creator of our whole universe. Ele é o Pai e o Criador de todo o universo. The whole solar system is creation in 1 week. Todo o sistema solar é fruto da sua criação de uma semana. And he is the father of all mankind. E ele é o pai de toda a humanidade. But like a good Jewish bookkeeper, mas como um bom contador judeu, he wants to know what we did with his gifts, we did with his commands, what we did with his grace. Deus também quer saber o que nós fizemos com os seus mandamentos, o que nós fizemos com os seus dons, o que nós fizemos com a graça que nos foi dada. Ele quer cobrar o que nós fizemos com isso. That's why the parasha starts in English. I'll read it, you read it in Portuguese. This is the inventory of the tabernacle of the testimony, which was counted according to the commandment of Moses for the service of the Levites by the hand of Itamar, the son of Aaron, the priest. Então a parashá começa, Êxodo 38, 21. Esta é a enumeração, o inventário das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas, por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. The first lesson. A primeira lição.
It's a lesson that my father taught me when I was 7 years old. É uma lição que meu pai me ensinou quando eu tinha 7 anos. We had a new refrigerator in the house. Tínhamos uma geladeira nova na nossa casa. Before that, we had an ice box, not a refrigerator, not electrical, just an ice box. E antes da geladeira, meu pai usava lá na nossa casa uma caixa de gelo. Tinha uma caixa de gelo e a gente usava ali como geladeira. And he lifted me up and put me on top of the refrigerator. E aí papai me levantou e me colocou em cima da geladeira. And he said, "Son, jump, I will catch you." Ele falou: filho, pule e o papai vai te segurar. I said, "No, I'm afraid." E ele disse: não, papai, eu tenho medo. He said, "Don't worry, I'm here, I will catch you." E aí o pai respondeu: não, filho, não se preocupe, eu estou aqui, eu vou te pegar. But I'm afraid. E eu disse: papai, mas eu estou com medo. Trust me, my father said, I will catch you. E papai me disse: confie no papai, eu vou te pegar. And I jumped. E eu pulei. And I landed on my knees. E eu caí de joelho no chão. Because my father didn't catch me. Porque meu pai não me pegou. He bent over me, gave me a hand and lifted me up. Ele foi, se curvou, me levantou do chão. And he said, I want you to learn this lesson. E ele disse: eu quero que você aprenda essa lição. Don't trust anybody. Não confie em ninguém. If you trust people, they will always betray you and disappoint you. Se você confia nas pessoas, eles vão sempre te trair e te desapontar. Okay, it's about 80% true. Isso é por volta de 80% verdade. At least in my life. Pelo menos na minha vida foi assim. I had my own sister betrayed me. Eu tive a minha própria irmã me traiu. After the death of my mother, we wrote a contract that neither one of us goes into my mother's house alone. Depois que minha mãe morreu, nós assinamos, eu e ela, um contrato que nenhum de nós iria na casa de mamãe sozinho. What do you think happened? O que você acha que aconteceu? My sister went there alone. Minha irmã foi lá na casa da minha mãe sozinha. And she took whatever she wanted. Pegou tudo que quis. And that was the last time I saw my father's pictures. E foi a última vez que eu vi as coisas do meu pai, fotos do meu pai, cartas do meu pai. And my father's jewelry and my mother's jewelry. As joias da minha mãe, as joias do meu pai, acabou. Eu nunca mais vi. So the lesson of my father was very valuable. Então a lição que meu pai me deu foi muito valiosa. And now we see here in the last Torah portion of the book of Exodus the same attitude by God. Então nós vemos aqui na última porção de Êxodo a mesma coisa sendo feita pela parte de Deus. He has an inventory. Deus tem um inventário. He wants to know where did the money and the gold and the furniture and the breastplate of Aaron, and which was made from gold, all of where did it go? E ele quis saber o que aconteceu com todo o ouro que foi feito, né? O peitoral de Arão, as roupas, o ouro dos utensílios, onde foi parar todo esse material? Of course, God knows everything. Porque Deus sabe de tudo. This inventory is not for God. Esse inventário não é para Deus propriamente. God doesn't need the inventory. Deus não precisa de inventário. But he wants Israel to know. Mas ele quer que Israel saiba everything is under his control. Que tudo está no seu controle, nada foge ao controle divino. And he never forgets. E ele nunca se esquece. And then we have the list of the artists that did the work on the tabernacle. E depois nós temos a lista dos artistas que fizeram a arte do tabernáculo. Itamar, the son of Aaron, the priest. Itamar, o filho de Arão, o sacerdote.
Bezalel, the son of Uri, the son of Ben-Hur, from the tribe of Judah, O that did all that God commanded Moses. O Betsalelo, que é filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, que fez tudo o que o Senhor ordenou a Moisés. And verse 23, Oholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan. E com ele, Aholiabe, filho de Aissama, da tribo de Dan. An engraver and a designer and a weaver of blue and purple and scarlet thread. Mestre de obra, desenhista, bordador em estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. And then it goes on with the gold and the silver and all the contributions that people made. E depois ele segue com o ouro, a prata, as contribuições que as pessoas fizeram. And in verse 25, how much silver? E no verso 25 ele lista a quantidade de prata. 1,757 shekel of silver. 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. And this goes on, this inventory goes on and on. E esse inventário ele continua aqui. Now why does God knows everything in it. Why does God force them to know and be aware that He knows every gram of silver or gold that He commanded them to build and to do all the tools and the clothing of the priest and the candelabra and the furniture of the Holy of Holies of the tent of meeting in the wilderness? Por que Deus tinha que ter essa certeza que as pessoas, que Israel soubesse que ele tinha conhecimento de tudo, de cada ciclo de prata, de cada material que foi usado para as roupas, para os utensílios, para os móveis? Qual foi a intenção de Deus em deixar com que Israel soubesse que ele tinha o controle e a enumeração de tudo? The reason He does this at the close of the construction phase of all the furniture and all the tools of the priests. A razão pela qual Deus sabia e queria que o povo soubesse que ele tinha conhecimento de tudo que foi usado para as roupas, todos os utensílios do sacerdote, is because He wanted us to know. É porque ele queria que nós soubéssemos. That His children in all generations to know. Ele queria que os seus filhos, todas as gerações futuras soubessem. That He is in the ultimate control. Que ele está no controle total. And He cannot be lied to. E ele não pode, você não pode mentir para Deus. Because He knows before you open your mouth, antes de você abrir a sua boca, ele já sabe o que você está pensando. This is a very important lesson, folks. Isso é uma lição muito importante para nós, pessoal. When we become disciples of Yeshua, quando nós nos tornamos discípulos de Yeshua, Paul in Romans chapter 6, Paulo em Romanos capítulo 6, says that when we were baptized in water, diz que quando nós fomos batizados na água, accepted Yeshua as our Lord, quando aceitamos Yeshua como nosso Senhor, we died with Christ. Nós morremos com Cristo. And we resurrected when we come out of the water of baptism, we resurrected into a new life, e quando a nós new birth. saímos da água, nós ressuscitamos para uma nova vida, nós nascemos de novo quando saímos da água. And God knows not only what comes out of our mouth, but what we have in our heart. Deus sabe não só o que você fala antes de você falar, mas Ele sabe o que está no seu coração. So I know rabbis and in our own congregation in Jerusalem that don't want to preach this sermon.
Eu conheço rabinos e gente na minha congregação que não gosta de pregar esse tipo de sermão. Because I didn't feel good and I was in the hospital yesterday, Yuda is supposed to preach this sermon today. Porque eu passei mal ontem, tive que ir para o hospital, o Yuda ensinou essa porção hoje na nossa congregação. I sent him my notes. E eu mandei para ele as minhas notas, as minhas anotações para ele falar. So I stayed at home. Então eu fiquei em casa. But next week I will preach God willing in the congregation my bar mitzvah portion. E na semana que vem, com a graça de Deus, eu vou ensinar na congregação e vai ser inclusive a minha porção do meu bar mitzvah. Vaikra. É a porção Vaikra. Torah portion Vaikra. É a porção Vaikra, Levítico. Now the next lesson let me summarize the first lesson. The first lesson is we have to be honest with God, because even if we're not honest, He will know it before we know it. A primeira lição que a gente tem que saber dessa paraxá é: nós temos que ser honestos com Deus. Ele sabe de tudo aquilo que nós pensamos ou falamos antes de nós falarmos ou pensarmos. And God keeps account. E Deus guarda o registro. In front of God, we are transparent 100%. Diante de Deus, nós somos transparentes 100%. And this is an important lesson for us as disciples of God and of Yeshua. E essa é uma lição importante para nós como discípulos de Yeshua. Never to forget. Nunca esquecer. This transparency. Essa transparência is automatic with God. Para Deus é automática. But if we read the Torah more carefully, we find out that the people of Israel were not always transparent. E se você ler a Torá cuidadosamente, você vai ver que o povo de Israel nem sempre foi 100% transparente com Deus. And the leadership of Israel, including Moses and Aaron, his brother, e a liderança, the high priest, was not transparent. E a liderança de Israel, incluindo Moisés e Arão, seu irmão, não foram sempre transparentes com Deus. When Moses came down off Mount Sinai with the Ten Commandments. Quando Moisés desceu do Monte Sinai com os 10 mandamentos. And he hears the people reveling, partying, dancing, drunk in front of the golden cow. E ele ouve e vê o povo se divertindo e bebendo e comendo na frente do bezerro de ouro. Moses said to his brother Aaron, "What happened?" Moisés falou para o seu irmão Arão: o que aconteceu? Aaron lied. E Arão mentiu. He said, there was fire and the people threw gold in the fire and this golden calf just happened. Arão falou: olha, na verdade eles ajuntaram ouro, nós julgamos aqui no fogo e surgiu esse bezerro. Yeah, he lied. Ele mentiu, Arão mentiu. Abraham lied. Abraão mentiu. More than once. Mais de uma vez. Isaac lied. Isaac mentiu. Rebecca lied. Rebeca mentiu. Rachel lied. Raquel mentiu. There is nobody in the whole Bible except Yeshua that didn't sin. Everybody sinned. King David. Ninguém na Bíblia, exceto Yeshua, não pecou. Só Yeshua não pecou. O resto, rei Davi, todo mundo tem algum pecado na história. So from this lesson, from this parasha, we need to know that God keeps inventory. Então, dessa paraxá, você tem que entender que Deus guarda o inventário de tudo. Deus tem um registro de tudo. And every gram of gold or silver that was donated, e cada grama de ouro e prata que foi doado, God knows. He just wants Deus sabe. To make sure that we also know. Ele tem que ter certeza, ele quer ter certeza que você também sabe que ele sabe. This is all the way to today. Isso serve até os dias de hoje. God never changed. Deus não muda.
one of my very close friends, um dos nossos amigos mais próximos, and the supporter of my family, one of the supporters of my family for more than 40 years, like a Swiss clock, uma das pessoas every que month. sustentou financeiramente a minha família por mais de 40 anos, como um relógio suíço, todo mês, no mesmo dia, ele chegava a ajuda dela. Was the best fundraiser that I know in the whole Christian evangelical world. E ela era uma pessoa que ela era a maior pessoa que eu conheci com a capacidade de levantar fundos. Ela tinha um dom de levantar fundos e ofertas. So she told me that 15% Ela me disse o seguinte: 15% of all the envelopes that people put in the collection box de todos os envelopes que as pessoas colocam no gasofilácio are empty. estão vazios. But people stand in line, Mas as pessoas gostam de ficar de pé, né? take an envelope in the entrance to the auditorium, Pega o envelope quando ela entra no auditório, stand in line, fica lá na fila, put the envelopes in the box. coloca o envelope no gasofilácio. But after the wooden box is taken, E depois and que o it's counted, gasofilácio é recolhido e eles começam a contar, between 10 and 15% are empty. entre 10% e 15% dos envelopes são vazios. What do these people think, that God doesn't know? O que essas pessoas têm na cabeça? Eles acham que Deus não está vendo? What do they think? O que elas pensam? Who are they lying to? Elas estão mentindo a quem? They're lying to themselves. Elas estão mentindo para si mesmas. And this parasha with this inventory, E essa very parashá, detailed inventory, esse is inventário proof. é prova disso que eu acabei de falar. God is not a fool. Deus não é um tolo. He doesn't forgive Deus não esquece. those that try to lie to him. E Ele não perdoa aqueles que mentem a Ele. We can't lie to him. He knows our hearts. Você não pode mentir para Deus porque Ele conhece o seu coração. And this parasha, E esta with parashá, all the details of the furniture and all this, and the gold and the com silver, todos os detalhes e as ornamentas e os móveis e a prata e o ouro, should be a warning to us. deve ser para nós um alerta. We cannot deceive God. He Nós knows our hearts, não not only our podemos mouth. enganar a Deus. Deus conhece o nosso coração, não só o que sai da nossa boca. The second lesson A segunda lição from this parasha dessa parashá is that God still loves us in spite of the fact that we are sinners. é que Deus ainda nos ama apesar do fato de sermos pecadores. It's a very important lesson to learn. Essa é uma lição muito importante para a gente aprender. That God is there not to condemn us. Deus não está lá para te condenar. He is there to save us. Ele está lá para te salvar. And most of the salvation that we need is salving ourselves through Yeshua Mashiach and thanking God for loving us so much that He sent His only begotten Son, E a so that salvação, we don't perish eternally. e a salvação que você precisa é a salvação de você mesmo, é a salvação que você reconhece que Yeshua, Ele entregou a si próprio para que você não perecesse, mas tivesse vida eterna com Ele. And He continues to forgive us. E Deus continua até hoje nos perdoando. God's salvation is not one shot and that's all. A It's a salvação, continuation of salvation. a salvação da parte de Deus não é uma coisa única na sua vida, ela é uma continuação, ela está sempre presente na sua vida. The third lesson Agora, a terceira lição dessa parashá, is found in the book of Acts, nós encontramos lá no livro de Atos.
is found in the 8th chapter of 1 Kings. É encontrado no 8º capítulo de 1 Reis. It's in the Torah as well. Tem na Torá também. That the temple, the tabernacle, O the tabernáculo, congregation, o templo, a congregação, the service of the Levites, o serviço dos levitas, it's all tudo isso not for God. não é para Deus. If we open chapter 17 from the book of Acts, Se você and abre read from, em Atos capítulo 17, and start reading from verse 23 E se until você- I stop you. vamos começar a ler aqui Atos 17, 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Thank you. Obrigado. Did you notice that Paul says that God doesn't need houses made with men's hands? Notou que Paulo falou que Deus não precisa de casas feitas por mãos de homens? He doesn't dwell in them. Deus não habita nessas coisas. The whole universe cannot contain him. Nem o universo inteiro consegue conter a Deus. In 1 Kings, go to 1 Kings chapter 8, Se você abre em 1 Reis 8, and chapter 8 is the dedication of the temple that Solomon built in Jerusalem, the glorious temple of Israel. que é a consagração do glorioso templo de Salomão em Jerusalém. We're not going to read all of the dedication. Nós não vamos ler toda a dedicação. Only verse 27 of chapter 8. Vamos ler o 1 Reis 8, 27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu te edifiquei. The same thing that Paul said A mesma coisa que in Paulo Athens. disse em Atenas. And this principle is very important, especially to that generation that gave gold and silver and wood and purple cloth and expensive fur and leather for the building of the tabernacle. E esse princípio é muito importante, especialmente para aquela geração de Israel que deu prata, ouro, tecido, lã púrpura, lã azul, que deu os utensílios, os materiais que foram usados para fazer os utensílios. You know, we think Nós achamos, even building a church building, quando a gente constrói, por exemplo, um prédio de uma igreja, that we're doing something for God. que a gente está fazendo algo para Deus. These texts Esses textos
in Acts, em Atos, in 1 Kings, em in 1 the book of Reis, Exodus, no Êxodo, tell us that no, nos dizem o quê? Não, the temple is not for God, it's for o us. templo não é para Deus, é para nós. And what we give to the temple, what we give to the O synagogue, que what você we give dá to para our o templo, congregation o que você dá para a sua sinagoga, o que você contribui na sua congregação, is all for God é tudo para Deus, to give us, para que Ele nos dê, to give us a sense of ownership, para que Ele a nos dê sense of belonging. um senso de pertencimento. When you give Quando você dá, to fix the building, to build the building, to buy a building, quando você dá uma oferta para reformar um prédio, para se construir um prédio, para ampliar um prédio, it is for you to become a partner with God and with Yeshua in the ownership of this construction. é para que você se torne um parceiro de Deus na posse daquele projeto. Você é um parceiro de Deus na posse daquele projeto. If you don't feel ownership, Se você não sente que você também é dono, you will never fulfill God's expectation for you. você nunca vai suprir a expectativa que Deus tem de você. Why do I love Har Zion in Belo Horizonte? Por que eu amo a Har Zion em Belo Horizonte? Why do I love the Museum of the Holocaust of the Inquisition in Belo Horizonte? Por que eu amo o Museu da História da Inquisição em Belo Horizonte? Because I participated even a little bit. Porque eu participei. Mesmo que tenha sido pouco, mas eu participei. I feel I belong to it and it belongs to me. Eu pertenço a esse museu e esse museu, essa congregação pertencem a mim. In the Protestant world, No mundo protestante, this feeling doesn't exist. esse sentimento não existe. Why doesn't it exist? Por que ele não existe? Because we are not motivated to sacrifice, Porque a gente não é motivado a nos sacrificar. to give from our hearts. Nós não somos motivados a dar de coração. For God, Porque você está dando é a Deus. in God's name. No nome de Deus. And God says this: E Deus diz isso. if you go 1 meter for me, Se você anda 1 metro para mim, I will run with you a mile. eu vou correr com você 1 quilômetro. We can't outdo God. Você não pode desfazer ou correr na frente de Deus. But it doesn't look on the money Mas Deus não está prestando atenção no dinheiro em si. or the silver or the gold. Todo o dinheiro, toda a prata, todo o ouro. He looks in your heart, Deus está vendo é o seu coração, não é o que você está dando. in our heart. Ele está olhando o nosso coração. And that's more important for God E isso é than mais the importante physical, para Deus than the physical amount of money or gold or silver or what we do for the congregation and for the kingdom of God. All of this is not important. If it doesn't come from the heart, if it's not from the heart, it is not worth anything for Se- you or for God. O que você contribui, o dinheiro que você dá, a semente que você planta, se não tiver vindo do seu coração, da atitude correta do coração, não significa nada para Deus. Because he doesn't look at your pocketbook. Ele não olha para o seu contra-cheque ou o seu talão de cheque no seu bolso. He looks at your heart. Ele olha para o seu coração. And this principle is very big, very huge, one of the biggest principles in the whole Bible. Esse é um dos maiores princípios de toda a Bíblia.
I have to tell you this story from the Talmud. Eu tenho que te contar uma história agora do Talmud. Hillel was one of the two Supreme Court judges of the Sanhedrin in Jerusalem. Hillel era um dos juízes da Suprema Corte do Sinédrio em Jerusalém. Hillel. And one Shabbat, E um Shabat, some of his disciples alguns discípulos do Hillel see him carrying a big towel são vistos carregando uma toalha grande and walking toward the gymnasium in Jerusalem. e caminhando em direção ao ginásio, uma espécie de academia romana que existia na época. And in the gymnasium there is a sauna with a hot sauna, a cold sauna. Esses ginásios a pool, tinha piscina lá dentro, exercise. tinha sauna seca, sauna a vapor, tinha local para você se exercitar. And it's a Roman thing, E é not uma- a Israeli thing, not a Jewish thing. É uma coisa romana, não é uma coisa judaica. And they all go in there naked. E os homens que vão lá iam pelados, eles ficavam nus. So his disciples start wondering what is happening with Hillel. Desculpa, eles viram o Hillel indo com essa toalha para o ginásio, aí os discípulos perguntaram, o que está acontecendo com o Hillel? So they stop him and say, Rabbi, where are you going? E eles pararam o Hillel então e falaram, Rabino, mas o senhor está indo onde? It's Shabbat. É Shabat, Rabino. He said, I'm going to take care of God's statue. E ele falou, eu estou indo cuidar da estátua de Deus. They said, but God doesn't have a statue. E eles falaram, Rabino, Deus não tem estátua. He says, do you see that statue of Zeus that at the entrance to the gymnasium? E aí o Rabino apontou e falou assim, vocês estão vendo aquela estátua ali de Zeus na entrada do ginásio? Every day it's washed. Todo dia vão lá, pessoas lavam a estátua. It's cleaned. Ela é limpa, It's polished. é polida. And I am the image of God. E eu fui feito à imagem de Deus. Shouldn't I go at least once a week? Não deveria to eu wash, também, pelo menos uma vez na semana, ir me lavar, to be polished, me polir, to get a little massage? receber uma massagem? I am in the image of God. Eu, Not criado of men. à imagem de Deus, não à imagem de homens, eu sou a imagem de Deus. That's why I have to at least one day a week Por isso que pelo menos Go- uma vez na semana, go and pamper my image, e eu tenho que cuidar da minha imagem. because I am in the image of God. Porque a minha imagem é a semelhança de Deus. Então tem que cuidar da imagem. So the moral of the story of Hillel in the Talmud, A moral this dessa story of história Hillel, do Hillel, essa história do Talmud sobre o Hillel, is God is not going to take care of our physical obligations to ourselves, to our family. Deus não vai cuidar das suas obrigações para com você mesmo, para com o seu próprio corpo, para com a sua família. He's not going to pick me up from here, Ele from não- my collar, and send me to the gymnasium. Ele não vai me pegar, me arrastar até a academia. Ele não vai fazer isso. But there are things that he expects from us Mas tem coisas que Ele espera da nossa parte to do for ourselves. para que possamos fazer por nós mesmos. And that's the fourth point of this parasha. E esse é o quarto ponto aqui dessa paraxá. First of all, Primeiro, every Israelite todo israelita had to contribute at least 5 shekels of silver for the building of the tabernacle. tinha que contribuir com pelo menos 5 ciclos de prata para a construção do tabernáculo. And these 5 shekels were E esses melted 5 shekels
and made into bases for the wooden poles that had held up the tabernacle of the witness of God. Essa prata ela era derretida e ela cobria as estacas e as bases de madeira que serviam como sustentáculo das estruturas do tabernáculo. So everybody that went into the tabernacle, Todo mundo every que Israelite that went into the todo tabernacle, israelita que chegava para adorar no tabernáculo, que entrava no tabernáculo, I have a part in holding up the tabernacle. ele pensava assim: eu tenho parte nisso aqui, eu contribuí com isso aqui. I have partnership Eu tenho uma with parceria all of Israel and with God himself. Eu tenho uma parceria com todo Israel. Eu tenho uma parceria com o próprio Deus. It's a very important part. Porque eu contribuí para isso aqui. Eu tive uma parte importante. I'm part owner. Eu sou parcialmente dono. That's very important. Esse é um conceito muito importante. And that's why God wants to remind Israel E por isso que Deus quer lembrar Israel, before they celebrate the finishing of the tabernacle, antes deles celebrarem o final da construção do tabernáculo, which is at the end of our parashah, que é o finalzinho da Paraxá, that they are not only Israelites and children of God, Deus quis lembrar os que eles redeemed by God, não são apenas israelitas, filhos de Deus, they are partners with God. eles são parceiros com Deus na obra. And we are partners with God. E nós somos parceiros com Deus na obra. For every chair, Para every cada lamp, cadeira, cada utensílio, every camera, cada câmera, and every donation toda doação for your congregation que você dá para essa casa makes you part owner. faz você parcialmente dono. It gives you a spiritual foothold. Dá a você uma pegada espiritual, uma marca espiritual aqui. And when you feel that way, Quando você se sente assim, your children will feel that way. os seus filhos também vão se sentir assim. And when your children feel that way, the third generation of your grandchildren will feel that way. E se os seus filhos sentem assim, os seus netos, a terceira geração também vai sentir-se assim. One of the biggest losses Uma das grandes perdas in our time, no nosso tempo, in the evangelical churches, nas igrejas evangélicas, is that a very high percentage of the children that are born in the church, é que um grande número, uma grande porcentagem das crianças que nascem nas igrejas, when they become teenagers and go to college, quando entram na adolescência, entram na universidade, a very high percent of them leave the faith. grande Forget porcentagem God, forget deles Jesus, abandona a fé, se esquecem de Deus, because they are not taught in the churches porque eles that não they são are ensinados not nas visitors. igrejas que eles não são visitantes. They are part owners. Eles são parcialmente donos, eles são parceiros. They belong. Eles pertencem àquilo. And the church belongs to them. E a igreja pertence a eles. And in our Torah portion, E nessa nossa porção da Torá, essa aqui, we feel that ownership. nós sentimos esse desejo de posse junto com Deus. We feel the ownership Nós sentimos essa posse because we taught our children from the time they were small, porque nós ensinamos os nossos filhos desde quando eram pequenos. even when they were a year old, 2 years old, you give ano. them a doll to put in the basket or in the plate or in the box. Com 1 aninho, com 2 aninhos, a gente leva os nossos filhos aqui, eles contribuem no gasofilácio. Even if it's 10 cents, Mesmo que for com 10 centavos, they feel eles se sentem
this is our place. como sendo assim, esse é o nosso lugar. In some of the Ashkenazi synagogues in Israel, Em algumas and das, actually in America first and then also in Israel, em alguma das sinagogas Ashkenazim que tem nos Estados Unidos e também em Israel, they have a wall eles têm uma parede with plaques of the names and the family names of the people that contributed. Ele tem uma parede só com placas dos nomes das pessoas ou das famílias que contribuíram para a construção daquele local. And the size of the plaque, E o tamanho da placa it's kind of a mirror of how much money they gave. There's É no numbers. proporcional à quantidade que a pessoa deu. Eles não escrevem quanto que a pessoa deu, mas quanto maior a placa, mais dinheiro aquela família deu. And the same thing is in the Hebrew University in Jerusalem A mesma coisa tem lá na Universidade Hebraica de Jerusalém, and in the hospitals in Israel nos hospitais de Israel tem isso, and in some of the Ashkenazi synagogues, e algumas das sinagogas Ashkenazim, they have the same thing. eles também têm a mesma coisa. We don't have it in Netivia. Aqui no Netiv a gente não tem isso. Yeah, although the people contributed very liberally, E as pessoas, né, contribuíram, algumas mais, outras menos, but the Sephardic rabbis say, mas os "Dim rabinos, prutak," sorry, they say dim prutak e din me'ah. os ra- The value of 1 penny is like the value of $100. os rabinos sefarditas dizem assim: aquele que contribui $1 tem o mesmo valor daquele que contribui $100. And it's true. É verdade. And we have it in the New Testament. E nós temos isso no Novo Testamento. The principle is in the New Testament more than one time. Esse princípio aparece no Novo Testamento mais de uma vez. And the most famous time that this principle is taught by A Yeshua, vez mais famosa que esse princípio é ensinado por Yeshua, who gave more? quem que The deu mais? Pharisee that gave 1,000, O fariseu or the que deu widow 1.000 who gave ou a 2 viúva pennies? que deu centavos? Who gave more? Quem deu mais? The widow. A viúva. Because God judges us in everything Porque Deus em Oh. tudo nos julga on a relative scale. numa escala, numa balança relativa. He doesn't judge us by how much we gave. Ele não nos julga pela quantidade que você deu, He judges by how much we want to give. ele julga quanto que você gostaria de estar dando. So Então, these are all principles from the Torah portion of the inventory. tudo isso que eu falei são princípios que nós podemos encontrar nessa paraxá que trata do inventário do tabernáculo. And we have in chapter 38 of Exodus, verse 25, all the principles of the giving. E nós temos então no capítulo 38 todos esses princípios aqui daquela dádiva de construção do tabernáculo. And the final amounts that were given. E as quantidades finais que foram doadas. And we know the stories related to the tabernacle. Conhecemos as histórias relacionadas ao tabernáculo. We have them in the book of Leviticus. Nós temos também no livro de Levítico. Like the 2 sons of Aaron, Nadav and Abihu, Como os 2 filhos de Arão, Nadav e Avihu, that were burned on the spot from fire from heaven, que foram queimados com fogo vindo do céu, because they didn't take their work porque eles não seriously. levaram a sério o seu trabalho. And they got drunk before their service, Ficaram bêbados antes de exercerem o trabalho. and brought strange fire. Trouxeram fogo estranho.
We have the stories of Aaron himself. Temos making a some história pretty do big próprio Arão, mistakes. do próprio Arão. And so Então, the inventory continues. esse inventário ele continua, And I'm going to end e eu vou with the encerrar. last. This is encerrar a primeira vez. Eu vou falar o meu primeiro para encerrar, né? Esse é o primeiro para encerrar. Como vou fazer como o irmão Marcelo, tenho 4 mais para encerrar. Solo um. Yeah. So, Okay. para encerrar, I'm going to go to chapter 39 eu vou agora para o capítulo 39 and talk about the clothing of the priests. e vou falar sobre a roupa do sacerdote. Chapter 39 from verse 22 to verse 27. 5 verses. Então vamos começar aqui do 39, 22. Fizeram também a sobrepeliz da estola sacerdotal de obra tecida, toda de estofa azul. No meio dela tinha uma abertura, era debrudada com abertura de uma saia de malha para que não se rompesse. Em toda a orla da sobrepeliz fizeram romãs de estofa azul, carmesim, linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs, em toda a orla da sobrepeliz. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a orla da sobrepeliz, para usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para os seus filhos, e a mitra de linho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido, e o cinto fino retorcido de estofa azul, púrpura, carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram de maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. What about verse 25 about the golden bells? Fizeram também campainhas de ouro puro, verso 25, e as colocaram no meio das romãs em toda a orla da sobrepeliz. Okay, this sounds wonderful, fantastic. Isso soa maravilhoso, não é, para nós. But what makes this true? Mas o que faz isso realidade That in the land of Israel, é que na terra de Israel, under a Jewish government, num governo judaico, in the city of Jerusalem, na cidade de Jerusalém, not very far from the neighborhood that I grew não up, muito longe do bairro onde eu cresci lá em Jerusalém, they found one of those bells. eles acharam uma dessas campainhas originais, eles acharam, That were tied to the clothing of the high priest. que era atada à roupa do sumo sacerdote. Why did they do that? E por que eles atavam essas campainhas na orla da roupa? Because only the high priest could enter on Yom Kippur into the Holy of Holies. Porque só o sumo sacerdote podia entrar no dia de Yom Kippur dentro do Santíssimo Lugar. And bring the sins of Israel E ele levava os pecados de Israel before God himself. diante do próprio Deus. But what would happen if he fainted? E se, Or died. o que ia acontecer se ele desmaiasse ou se ele morresse? That's why the bells were there. Por isso que esses sinetes, essas campainhas estavam lá. That if he fell Se ele and caísse, the noise stopped, se ele parasse de andar, se alguma coisa acontecesse e as campainhas parassem de soar, he had a rope tied to his waist ele tinha uma corda amarrada à sua cintura, that they could pull him out of the Holy of Holies. e as pessoas fora do Santíssimo Lugar podiam puxá-lo caso ele tivesse morrido ou desmaiado. Yes. And such a belt is found
In the Israel Museum, when you visit there, you will see E it. quando você visitar o Museu de Israel, você vai ver essa campainha lá em exposição. Why am I ending my teaching with this? Por que eu estou terminando o meu ensino com essa campainha? Because some of the things we read in the Torah, they sound fantastic. Porque algumas das coisas que nós lemos na Torá, elas soam fantástico quando você lê. Unbelievable. Inacreditáveis. But when we returned after 2,000 years of exile to Jerusalem, E quando nós retornamos, depois de 2000 anos em exílio, retornamos para Jerusalém, quando o judeu volta para Jerusalém, God gives us enough proof, Deus nos dá provas suficientes, physical proofs, provas físicas, archaeological, arqueológicas, to tell us para nos dizer o seguinte: this is all real. tudo isso foi real, é real, This is all true. tudo isso é verdade. Take me seriously. Levem a sério a minha pessoa, me levem a sério. Don't forget, Não se esqueçam. I put the stars in the heavens Eu criei as estrelas nos céus, and the sun to give light by day and the moon by night. o sol para dar a luz durante o dia, a lua para a noite. You are my children Vocês são meus filhos and I love you. e eu amo vocês. And that's why I sent my only begotten son E por isso que eu mandei o meu único filho to save you, para salvá-los, so that you can continue para being que my vocês servants continuem sendo os meus servos and receive the final reward to spend eternity e recebam a recompensa final, que é ter a eternidade comigo. You will look from heaven and see the earth burning. Vocês vão ver dos céus a terra em chamas. You will look again from Vocês- heaven and see a new heavens and a new earth. E vocês também vão ver novos céus e nova terra. And we will live in a different world. E vamos viver então num mundo diferente. Together, Juntos, in partnership, parceiros, in the love no amor that I share with you. que eu compartilho com vocês. Amen. Amém. Amém. Baruch Hashem. Muito obrigado, Rabino Shulam. Muito obrigado. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.